Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, hoje à distância, Luís Marques e Rui Pego. Antes de irmos ao tema desta semana, das eleições autárquicas, gostava de que tocássemos aqui num tema que começa a parecer quase um alarme social. Um jovem de 16 anos executado no Barreiro, suicídio em Castro Daire, assalto com morte por esfaqueamento de um americano em lua de mel no Estoril, assaltos a carros, a residências, roubos de contadores de água e tudo o que possa fornecer cobre. O CMTV e o NOW não têm feito praticamente outra coisa desde esta madrugada. Estamos a gravar quarta-feira, portanto, esta madrugada de quarta-feira, não largam o tema. Isto pode gerar algum alarme social? Não me parece que isto não... Alarme social não me parece. A situação é verdadeira. A isso se junta também a violência doméstica. Portanto, dá-me ideia que a tendência que nós temos em Portugal é associada a isto também um determinado recrudescimento de banditismo armado, e um clima que eu penso que não é de percepção, é mesmo de insegurança em alguns aspectos. E, portanto, as estatísticas são um bocadinho incipientes, mas há uma realidade que eu penso que se está a sentir e vai se transformar, deixar de ser de notícias e passar a ser efetiva, porque eu penso que a situação se está a degradar bastante. E não se vê forma de, por exemplo, em Lisboa, as polícias municipais são pouco eficazes, noutros sítios também. Portanto, é uma situação que a mim pessoalmente me preocupa. Luís Marinho? Eu estou aqui, vou citar aqui uma que tem a ver com isto, uma notícia do Correio da Manhã de hoje, que fala exatamente que o crime juvenil participado às polícias disparou 12,5% no ano passado. Portanto, nós estamos a verificar um tipo de crime, que é o crime, portanto, as camadas mais jovens, enfim, grupos, gangues, etc., que está de facto a aumentar. E tem a ver muito até com as notícias que tivemos hoje, não é? Portanto, do assassinato do miúdo, enfim. E isto é de facto preocupante, se bem que os relatórios da criminalidade não sejam dramáticos, quer dizer, não há um aumento exponencial, não há um grande aumento da criminalidade, há talvez de determinado tipo de criminalidade. Eu acho que as forças policiais e devem estar atentas, obviamente, a isso, com certeza que estão, mas, enfim, convém estarmos atentos, mas eu não poderia estar a qualificar isto como ainda um alarme, um grande alarme social. Luís Marques. Bom, em relação aos números, aquilo que o Eduardo disse não é bem verdade, porque o Luís já referiu o aumento de 12,5% no crime juvenil, mas há um outro dado interessante pela gravidade, é que o crime grupal, que ainda acaba por ser mais grave, portanto, do que o crime juvenil, tendo em conta portanto, que, como o nome indica, são grupos organizados, aumentou 7,7%. E houve 7.279 situações, portanto, denúncias, portanto, e situações em que a polícia teve que intervir. Ou seja, já com um número com alguma relevância. Sendo que, ainda hoje de manhã, hoje é quarta-feira, ao sair de casa, e eu moro numa zona central, junto ao Parque Eduardo VII, uma zona relativamente segura, e o que havia na minha rua era um alarme social, porque foi assaltada uma senhora, o carro foi vandalizado, juntou-se lá muita gente, à volta do... Enfim, para constatar, portanto, essa situação, e o que se ia contando por ali dos vizinhos é um aumento significativo de assaltos naquela zona. E, portanto, enfim, as pessoas estavam um bocadinho preocupadas, talvez não tanto alarmadas, mas pelo menos preocupadas, que há alguma preocupação. Isto é motivo para que a polícia esteja atenta e que... Bom, aquela ideia de Portugal, país de grandes costumes, começa a... Eu mantenho isso nunca foi bem assim. Nunca foi bem assim, mas, não é? Enfim, é bom dizer, não é? Não acho que... As estatísticas podem não dizer, mas a percepção existe e eu acho que
as estatísticas inevitavelmente vão traduzir daqui por uns tempos esta realidade, porque ela existe. Bom, uma longa noite eleitoral que assinala o regresso da designação RTP Notícias para o canal de informação da RTP e a estreia de avatares como comentadores no canal Conta Lá. Isto para lá do novo fenómeno do entroncamento, que é uma coisa que se deu no exato momento em que convergiram para aquela zona do país todas as televisões disponíveis para mostrarem Ventura a chegar ao local para se encontrar com o autarca eleito. A RTP também lá foi, mostrou a chegada do chefe do Chega, mas depois não ficou para ouvi-lo, repetir o que já tinha dito ao longo da noite. CMTV, o Correio da Manhã, a televisão, mostrou a viagem que fazia num automóvel de Ventura ao mesmo tempo que o discurso, que decorria o discurso e que estava a transmitir o discurso de Luís Montenegro, que, por acaso, era só o presidente do partido que ganhou as eleições. Como é que vocês olharam para esta noite das televisões e para resultados, enfim, finais da disputa de audiências? Quem quer começar? Luís Marinho? Posso começar. Bem, enfim, a noite eleitoral foi como as sondagens à boca das urnas, as sondagens apresentadas davam uma série de empates. Portanto, obviamente previa-se uma noite eleitoral longa, como aliás se verificou. Ao longo da noite, digamos que algumas dúvidas se foram desfazendo, mas de facto havia aqui um clima de expectativa que certamente ajudaria a que as televisões tivessem uma audiência simpática. Eu por acaso acho que a audiência não foi brilhante, não foi uma grande audiência a nível das televisões, mas enfim, estamos a falar de autárquicas que de facto nunca têm o nível de audiências que têm, por exemplo, umas legislativas. De qualquer das formas, acho que as televisões apostaram forte. Por exemplo, só a RTP fez 9 sondagens, digamos, naqueles concelhos onde se antevia, enfim, alguma luta, alguma disputa eleitoral mais próxima. Enfim, o que eu acho, mais uma vez, mas isto já começo-me a repetir, é que, de facto, esta loucura pelo Chega, este fenómeno de atração que o Ventura tem às televisões, nomeadamente em relação às televisões, é uma coisa que é digna de estudo. Eu acho que futuramente deverão ser feitas algumas teses de doutoramento sobre isto, porque é um fenómeno, porque depois, quando ele é convidado para as televisões, aparecem um grupo de jornalistas, ou pseudo-jornalistas, ou comentadeiros, aquilo que nós lhe queremos chamar, que fazem ali quase uma pega de caras ao homem, quase que o insultam, mas o que é certo é que passam a vida atrás dele. E isto é um fenómeno interessantíssimo. Isto é digno de facto de estudo, como eu disse, porque há aqui qualquer coisa, há aqui uma esquizofrenia entre ódio e amor em relação ao André Ventura, que o que tem proporcionado de facto é, obviamente, ajudado muito ao seu crescimento eleitoral, claro. Bom, isto é um bocadinho por ondas. Agora é o André Ventura, já foi a Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda. Portanto, enfim, isto é um bocadinho ondas. Eu acho que também os jornais, é modas, é verdade. É um bocado de modas, não é? Agora é uma altura, portanto, em que era o Bloco de Esquerda que dominava aí, portanto, as agendas mediáticas, enfim, com as suas causas fraturantes. Agora é o André Ventura, e realmente é um bocado excessivo, tanto que as televisões vão atrás do André Ventura por todo lado. Foram atrás dele para o entroncamento. Foi, quando ainda por cima. Um fenómeno. Um fenómeno. Enfim, não tinha muita justificação para isso. De resto, enfim, a noite eleitoral não foi nada não teve nada de particularmente excitante, a não ser o facto, as televisões cobriram como era normal que cobrissem, com os comentadores habituais, portanto, enfim, nada de particularmente excitante, a não ser o facto de as sondagens, mais uma vez, terem acertado uma no cravo, outra na ferradura, portanto, tudo empates técnicos, depois veio-se a verificar que alguns não eram nenhum empates técnicos, não é? Como o caso de Lisboa, por exemplo. Mas enfim, portanto, isto deu para alimentar a discussão e a tensão de quem é que vai ganhar, quem não vai ganhar.
E a verdade é que, no fundo, acabou por ganhar o PSD, portanto, assim, no essencial, portanto, do ponto de vista do balanço da noite, quem ganhou foi o PSD. Olhando para os resultados, o Luís já referiu, nas televisões jornalistas a TVI ganhou com 14.9, a SIC em segundo 12.7 e a RTP mais uma vez em terceiro lugar 9.8, sendo que a TVI ganha por causa do Big Brother, não por causa das eleições propriamente ditas. Uma coisa interessante que é, enfim, que o espectador não sabe isto, não é? Que os nossos espectadores, que os nossos ouvintes provavelmente também não saberão, é que depois os programadores das televisões, para tentar ganhar, quem é que ganha para a noite eleitoral, dividem os jornais em três. Em vez de haver um jornal, portanto, que é o programa normal, não é? Portanto, estamos a ver um jornal que começa às 7h30, às 8 horas, nas noites individuais às vezes começa às 7h30 e vai até às 9h30. Não, aquilo tem 3 blocos. No caso da TVI teve 3 blocos e no caso da SIC teve 4 blocos. Nos blocos, a TVI ganhou o segundo, portanto, o segundo programa do dia foi um bloco da TVI, que se chama Decisão 25, Noite Eleitoral. Depois a seguir vem o bloco da SIC, que é Autarquias 2025, Resultados em Direto. Depois a seguir vem um bloco da TVI, que é Decisões 25, Boca de Urnas. Depois a seguir vem o bloco da SIC, que é Autarquias 25, 2025, Resultados em Direto também, tinha um nome. E depois vem a seguir mais um bloco da SIC, que é o 7º programa do dia, e mais tarde vem o 10º, um programa que é mais um bloco da TVI, que é de eleições 25, contagem decrescente. Bom, tudo isto, que por acaso até é o primeiro programa, não é? Porque é decrescente. O único que não apareceu foi o Bloco de Esquerda. Exato. Bom, não vai, assim, são blocos, mas aqui de esquerda não apareceu. Desapareceu, aliás, o Bloco de Esquerda desapareceu nestas eleições, portanto. Exato, não apareceu. Não apareceu mesmo. Bom, isto é só para uma graça, para ver como é que, portanto, os programadores, portanto, enfim, tentam marcar, portanto, e marcar a noite eleitoral e, sobretudo, no dia seguinte dizer nós ganhamos a noite. Na realidade, depois, destes blocos todos, o bloco da TVI, o segundo bloco da TVI foi o que ganhou a parte das eleições e a SIC depois marcou os outros a seguir. Bom, mas enfim, este foi o resultado, não foi um resultado brilhante de qualquer forma do ponto de vista das audiências, porque os programas mais vistos foram os programas de entretenimento. Nos canais temáticos, a SIC Notícias ganhou o dia, ganhou a noite. É interessante porque ficou à frente da CNN, 3.6 contra 3.4, o Now 1.7 e a CMTV 6.4, mas a CMTV ganha sempre. Sim, não estou a falar. Está noutro campeonato. Não foi provavelmente uma noite de grandes emoções, do ponto de vista da cobertura televisiva, não me entender. Mas, Eduardo, numa noite de votação em que há uma abstenção em torno dos 40%. 50%. Sim, 40 e tal por cento, não é? Sim. Numas eleições para as autarquias, num país onde há cada vez maior dificuldade de distribuição de jornais e onde há rádios locais que estão a desaparecer e onde há jornais regionais que estão a desaparecer, Cada vez mais, isto não tem impacto também aí neste nível de abstenção, numa eleição tão direta, tão próxima das pessoas? Eu penso que sim, até porque o fenómeno de desertificação da informação ao nível, da chegada da informação, afeta também a imprensa regional, que também não tem pontos de distribuição. E as rádios locais também estão a fechar. Portanto, há aqui todo um conjunto de preocupações, e essa da imprensa, da distribuição da imprensa, e não só da imprensa, mais institucional, mas também da imprensa de diversão, e de people, de gente, realmente é uma solução, é uma situação que tem que ser resolvida ao nível central. Eu queria só, relativamente às eleições... Deixa-me só dar-te um segundo, já que pegaste nisso, só que um dos pontos do programa pós-média do ano passado, do Pedro Duarte, né? Ganhou a Câmara do Porto agora, era exatamente o apoio à imprensa regional, no sentido de tentar dar alguma estabilidade. A verdade é que depois disso já fecharam mais 2 ou 3 jornais. E era a questão da distribuição também. Eu há duas notas... Morreu em combate esse plano, não é? Sim, desapareceu. Mas há um ponto, apesar de tudo, eu só queria dar um dado sobre as autárquicas, que apesar de tudo é interessante, é que houve 76 câmaras que mudaram de mãos.
nós não desapercebemos, mas em 308 ainda é qualquer coisa de significativo, não é? Portanto, as coisas mexem, claro que muda a posição do PS com o PSD, mas, digamos, no cômputo geral, 76 câmaras, e relativamente ao Chega, eles parece que não cresceram, mas cresceram bastante e ficaram em posição charneira em alguns sítios estratégicos. Bom, depende em relação ao Chega, depende do que é que estamos a comparar. O que tem sido comparado é com o resultado das legislativas, e aí, de facto, eles perderam. Mas se compararmos com o resultado das autárquicas, não é? Mas se compararmos com o resultado das autárquicas há 4 anos, eles têm 13 vezes mais de votantes. É assim, calma aí, portanto, eles se calhar ainda não morreram, não? Não. Sim, mas já lá iremos à questão do impacto Rui, que as... Sim, diz, Luís. Não, é só para falar um bocadinho sobre, muito rapidamente, já que se falou aqui da desertificação do ponto de vista da comunicação social. Há aqui um estudo feito pela Beira Interior e que fala exatamente disso, que se conclui que 245 mil pessoas residentes em 45 concelhos não têm praticamente órgão de comunicação local, quase metade e que esta tendência está a aumentar. E depois há um problema que eu considero grave, que é cada vez mais, já falámos disso, aliás, em edições anteriores, que é o problema da distribuição. Eu tive agora a oportunidade de percorrer o país de norte a sul e, de facto, parando em várias localidades, a dificuldade de encontrar jornais do dia. De se comprar jornais do dia, não se consegue. É uma coisa impressionante. Hoje de manhã, na autoestrada, numa bomba de abastecimento, os jornais ainda não tinham chegado, eram 9h30 da manhã. Portanto, nós estamos a viver um drama, não é? Em relação ao papel, estamos a falar do papel. Sim, não se pode vender aquilo que não há disponível para ser comprado, não é? Exatamente. Portanto, uma pessoa quer comprar um jornal, ele não está lá, o que é que vai fazer, não é? Claro. Não vai comprar depois ao fim da tarde, não é? O que acontece, de facto, também apareceram centenas, sim, de televisões online, não é? Agora, eu não sei até que ponto, sobretudo populações do interior, etc., estão muito disponíveis para ver televisão online. Não sei até que ponto isso vai colmatar a falta de informação local e regional. Agora, mais uma vez, há um serviço que tinha toda a obrigação de investir muito nessa cobertura, chama-se Serviço Público. A RTP tem aqui um papel, tem aqui uma obrigação de cumprir essa lacuna e de a preencher, porque o serviço público é para isso mesmo. Eu ia só dar aqui uma nota, o caso humorística de um cidadão que vive no Pico e foi ao Faial buscar o Expresso e tocou-lhe o da semana anterior, porque que tinha chegado naquela altura. Claro, quer dizer, e ele dizia que, apesar de tudo, gostou de chegar a casa e de ver o jornal fisicamente e de o abrir. Sim, e tal. O homem tem 81 anos, não é? Sim, exatamente. E fez 3 viagens para conseguir ter um jornal da semana passada, não é? Vamos lá, aqui na zona centro, ali em Ancião, que fica mais ou menos na zona quase litoral, os jornais só chegam às 10h30, 11 da manhã, nunca não chegam antes. Mas normalmente na zona litoral as pessoas acordam mais tarde, não é? Pois é. O distribuidor, vou contar aqui uma pequena história, uma pequena história, para nos rirmos um bocadinho. Um dia eu estava lá à espera que chegasse o jornal e chegou o distribuidor e eu perguntei, mas porquê é que isto chega tão tarde? E ele olhou para mim como se assim, com um olhar muito admirado, e disse, eu também preciso dormir. Exato. Claro. É uma boa justificação. Uma boa, excelentíssima justificação. Bom, mas esta situação pode refletir de alguma maneira o fim de qualquer coisa, não é? Portanto, rádios locais que desaparecem, jornais regionais que desaparecem, distribuição deficiente dos jornais nacionais por todo o país, MTV, Paramount decidiu encerrar os canais, 5 canais de música da MTV até o final do ano. É diferente. É uma coisa um bocadinho diferente. Sim, é completamente diferente, mas só para dizer que o panorama começa a ser este. Além de que, finalmente, a Trusty News também desaparece, com os jornalistas da Visão a tentarem manter a continuidade da revista, do título, mas com muitas dificuldades e, inclusivamente, com apelos diretos ao Estado para ajudar a que eles consigam manter o título
nas bancas. Portanto, este é um quadro que retrata o fim de alguma coisa, o fim de uma época, o fim de um tempo? Absolutamente, é. E os tempos que aí vêm serão completamente diferentes, mas a questão é que as pessoas estão a ficar limitadas ou às redes sociais ou às grandes televisões e, portanto, há aqui uma limitação e há um conjunto de informação, digamos, mais precisa que está a desaparecer. Isto tem efeitos, inevitavelmente, sobre a literacia das pessoas, porque havia aquele slogan de ler jornais é saber mais, não é? Acho que era do Diário, e lá nesse aspecto, enfim, o jornal acabou, mas o slogan era bom, não é? Luís Marinho. O que há aqui duas questões também. A questão da Trust News, por exemplo, os jornalistas da Visão estão a tentar comprar a Visão. Qual é a dificuldade? É que quem está a gerir, portanto, a falência, exige que os títulos sejam comprados em conjunto, não é? E isso, obviamente, é quase impossível, não é? Por exemplo, nós sabemos que o José Carlos Vasconcelos, que é fundador do Jornal de Letras, já também se disponibilizou a comprar o Jornal de Letras. Se isso fosse possível, eu penso que havia 2 ou 3 títulos que se podiam eventualmente salvar. Mas não me parece que se vá por aí, ou que também não percebo porquê, há de haver alguma razão técnica para isso, eventualmente, ou então, enfim, ser uma birra. Mas o que é certo é que, mas a ERC também ainda não se pronunciou sobre isso, não é? Pois, mas a ERC, enfim, a ERC... Mas acho que tem que se pronunciar, Luís. Tem. Pois tem, mas o tempo que demora, estas coisas, estas burocracias todas, o tempo que é preciso para se fazer para um organismo se pronunciar é uma coisa, em Portugal, absolutamente incrível. Não há forma de se resolver assuntos que são urgentes com o tempo que a administração pública e os órgãos públicos demoram a tomar decisões. Isso é completamente impossível, não é? Sim, desculpa só, Luís. Os reguladores crescem como cogumelos, quer dizer, nós somos bons a regular. Nós e a Europa somos muito bons a regular. Somos muito profissionais. Menos comboios. Comboios nós regulamos mal. A parte dos comboios é uma chatice. Porque qualquer dia há mais gente nos reguladores do que nos órgãos de comunicação social. Isso já. Sabes quantas pessoas é que trabalham na ERC? 100 e tal. 100 e tal pessoas. Não há nenhuma redação que tenha 100 e tal. 100 pessoas, 100 jornalistas. A primeira vez... Tens mais pessoas a regular os jornalistas do que os jornalistas. A primeira vez que ele veio com um regulador e eram os conselhos de informação nos anos 80 para a RDP, para a RTP, para uma série de sítios, e íamos lá e éramos questionados por pessoas que eram... Aliás, eu passei 4 horas a responder ao Paulo Portas, era ele ainda muito miúdo, e azucrinou-me a cabeça logo naquela altura. Mas hoje vejo a ERC, é um monumento, e a ANACOM, então, já nem sei... qualquer dia é o maior prédio de Lisboa. Mas a visão é preciso aqui elogiar a equipa da Visão, porque estão a trabalhar em casa, são 15 ou 16 pessoas só, conseguem fazer o jornal, a revista, portanto, assim, a trabalhar em casa. Não imagino como é que eles conseguem, portanto, fazer isto, mas a verdade é que fazem. Eles ofereceram, não sei, 40 mil euros, mas houve, entretanto, um outro indivíduo que ofereceu 100 mil, portanto foi dono de um site, de uma coisa que apareceu em tempos, que foi o AEU, um portal, que aliás foi comprado pelo Grupo Empresa até lá atrás, que ofereceu 100 mil euros, portanto não se percebe muito bem para quê e qual é o objetivo desta proposta. Mas o que está a atrasar mais é que, entretanto, eles decidiram, os credores, ou o gestor da massa falida decidiu fazer uma avaliação dos títulos. E isso vai, obviamente, fazer uma avaliação de títulos demora semanas ou meses. E isso vai ser uma agonia para ele. Não sei, e vai ser uma agonia. Nem imagino como é que eles vão conseguir sobreviver. E este pedido do Rui Tavares Guedes, que é o diretor da Visão, para que o Estado responda rapidamente... Mas era por causa disto também. Tem a ver com isso. Exato. Sim. Mas, por exemplo, o Pedro Almeida Vieira, do Página 1, vem opor-se completamente a esta ideia do Estado vir agora ajudar uma empresa que foi mal gerida, segundo ele.
foi mal gerida, que foi dilapidada, que foi... Mas, Pedro, Rui, eu acho que isto não se trata provavelmente de ajudar de ajudar. O Estado tem uma massa falida. O Estado não vai receber mais um tostão daquilo. Pois, daquilo. Vai vender aquilo. Vai vender, não é? Portanto, vai vender os títulos. Portanto, a única coisa que tem para vender é os títulos, não tem mais nada. Se receber alguma coisa dos títulos, pelo menos o Estado recebe alguma coisa. Não é uma questão de ajuda, é quem é que dá mais. Depois logo se vê, não pode deixar que se recomece o processo no mesmo sentido. Claro. Não é? Exatamente. Não, da criação de uma empresa O que é extraordinário é como é que o Estado deixou chegar a uma situação em que tem a haver 15 milhões de euros de dívidas para tanto ao fisco que à Segurança Social. Isso é incompreensível. Muito bem. Eleições presidenciais começam já a seguir, não é? Portanto, a partir do resultado das autárquicas começaram então as presidenciais a todo vapor. O ponto de partida para esta conversa é o seguinte. André Ventura disputou, porque estava nos cartazes quase todos, as eleições, as 308 eleições do passado domingo. Não teve resultados, digamos que entusiasmantes. Isso pode ter impacto na performance dele na corrida presidencial? Não sei, as sondagens dizem mais ou menos que ele tem ali ainda entre os 15 e os 20%. Dizem umas, outras não. Sim. Há uma que diz 13, não é? A Pictagórica diz que ele tem 13,5, uma 13,9, sim. É 14 e depois até 20. Enfim, eu admito que ele não tenha... Ele não vai passar muito disso, não é? Mas longe, atenção, dos três candidatos... Sim, ele não vai passar muito Há uma da CMTV que não. Que dá o Ventura com 19,1. Que está a 19. À frente do seguro. Mas em contrapartida não fala do Coutrinho, pelo menos que eu tenha visto. Não, está 9,9. Fala. Mas dito de todo modo, eu penso que ele tem ali o seu espaço. Eu não concordo com a ideia de que lhe correu tão mal assim as autárquicas, mas é evidente que há ali um problema para o André Ventura. Ele tem que fazer aquela afirmação e aquele estardalhaço porque não tem mesmo ninguém. E por outro lado, por muito que ele faça, perde sempre para todos. Portanto, ainda a segunda volta é uma humilhação absoluta. Eu até acho que ele gostava mais de ficar em terceiro por pouquinho para não levar a banhada completa que se adivinha a seguir, não é? Porque aquilo é o pai Le Pen, não é? Do que lhe vai acontecer. Luís Marinho. Enfim, eu acho que... não tem impacto, não vai ter impacto este resultado? Por acaso acho que não, porque avaliar a performance do Chega nas autárquicas, pelo facto de ele ter, obviamente, aparecido em todos os cartazes, porque, de facto... quer dizer, ele disputou todas as eleições, não é? Exato. A única pessoa conhecida do Chega, basicamente, é ele. E, portanto, e eles perceberam isso, e daí a cara dele ao lado dos candidatos. Mas eu não sei, eu penso que as presidenciais são outra coisa. Eu acho que ele fez um disparate em candidatar-se às presidenciais, mas ele é que sabe, naturalmente está convencido que vai ter um grande resultado e às tantas até pode ter um resultado simpático, mas as coisas ainda estão a começar a rolar agora. O PS, falaremos disso com certeza, o PS vai apoiar o seguro, faço ideia com que esforço. Mas, enfim, também é das tais coisas, olha, já não temos mais nada, portanto tem que ser este. Tem que ser este, pois. Portanto, isso, mas obviamente isso dará alguma força, seguro, não é? Como é evidente, sim, pelo menos há de ter ali uma máquina diferente com ele, etc. Não sei como é que ele depois vai querer gerir isso, ele é que sabe. Portanto, sinceramente, acho que não. Acho que o Ventura manterá o seu espaço. E que estas autárquicas, apesar de tudo, não vão afetar assim tanto. Só queria dar aqui uma nota relativamente às sondagens. Isto agora isso também vai jogar muito nas sondagens. E há aqui uma nota interessante. Nesta semana saíram três, já três, não é? Vou-me referir especificamente a duas. A primeira foi a do Correio da Manhã. No domingo, que dá ao Gouveia e Melo 21,6%. Ao Luís Marques Mendes 19,7, portanto em cima, 0,9 diferença do Gouveia e Melo. O André Ventura 19,1, o Seguro 10,1, bastante longe, e o Figueiredo 9,9, muito próximo do Seguro. No dia a seguir, sai uma outra sondagem de quem? Da TV, que dá o Gouveia e Melo com 26,6.
Ou seja, de repente o GovernaMel, de um dia para o outro, Está bem visto aumenta por aí. 5,6. Cresce 5 pontos. Qual é o problema aqui? É que nós sabemos que o Mário Ferreira é um dos, que é o dono da TVI, é um dos Animador da principais campanha. financiadores e apoiantes do GovernaMel. GovernaMel. Bem, enfim, nós sabemos que não há bruxas, não é? Desconfiamos que não há, mas se calhar que las há, não é? Não sei. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas nesta sondagem da TVI, Marcos Mendes e Seguro ficam ali muito próximos um do outro. E a 6 pontos. O Marcos Mendes fica a 6 pontos de Gouveia e Mel. Sendo que numa segunda volta, enquanto Marcos Mendes perde por menos, é o que perde por menos, é o que perderá por menos É na segunda volta. na segunda volta com Gouveia e Mel, Ventura é esmagado completamente. Sim, é o que eu dizia. Isso é o que aconteceu ao Le Pen, com o Le Pen pai com o Chirac. O Chirac rebentou com a escala de votação, já não me lembro, foi uma coisa da ordem dos 70 e tal por cento. E, portanto, aí, porque a taxa de rejeição para o Ventura é muito grande e, portanto, há essa, digamos, tem uma forte falange de simpatia e uma grande antipatia ou indiferença e, portanto, nesse sentido, o Luís Marcos Mendes é uma pessoa muito mais, digamos, mais redonda, mais capaz de absorver uma boa segunda volta e de dar uma disputa, penso que bastante boa sim. ao Almirante. O que as sondagens mostram, estas duas sondagens mostram é que o Marcos Mendes é o único que pode ganhar o GovernaMel na segunda volta. Embora esteja atrás. Sim, mas são 5 pontos. Está atrás 5 pontos. Tem vindo a crescer, porque ao princípio toda a gente achava que não e que não ia dar, mas ele sabe o que faz e é um tipo com uma pessoa com uma capacidade de raciocínio político muito forte, não é? E o António José Seguro também, portanto isto não está fechado. Luís Marinho, O mendismo está vivo. o mendismo está vivo. E o nosso Eduardo Oliveira e Silva. O mendismo está completamente vivo. Completamente. Bom, Luís Marinho, Entusiasmado. Entusiasmo. as sondagens vão valer mais que os debates racional, não é entusiasmo. nas campanhas dos candidatos? As sondagens A publicação de sondagens tem uma importância. As sondagens têm sempre o seu papel e são importantes, mas eu acho que os debates vão ser muito importantes, vão ser decisivos. Em dezembro. Vamos lá ver uma coisa. Quem vai estar em desvantagem, certamente, nos debates, vai ser o Almirante. Portanto, eu acho que o Almirante, num debate, por exemplo, com Marcos Mendes, ou mesmo com o António José Seguro, já nem falo de Ventura, não vai ter vida fácil. Porque o traquejo de Marcos Mendes, o traquejo do próprio Seguro, em relação ao Almirante, a coisa é um bocado, enfim... Sim, a diferença nota-se, não é? A diferença nota-se. Nota-se, quer dizer, o traquejo, Marcos Mendes tem, sei lá, anos e anos disto, assim como o Seguro, apesar de tudo. Já com o Ventura é diferente, porque as pessoas, enfim, o Ventura entra às vezes num tipo de diálogo que as pessoas, apesar de tudo, acabam por rejeitar e acaba até por favorecer o seu opositor. No caso de Marcos Mendes e no caso de Seguro já não é assim e portanto, eu acho que os debates vão ser muito, muito, muito importantes. Bom, está feito o acordo para Gaza. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, porque o que vai estar em questão nestas eleições, nesta fase agora, portanto, final é a oposição, quem é que vai representar o antissistema e quem é que vai representar o sistema. Isso vai ser uma questão muito importante, porque vai determinar se o Ventura vai atacar o GovernaMel como representante do antissistema ou vai atacar os candidatos do sistema. Porque se ele atacar, como tudo indica, atacar o GovernaMel, porque não quer que seja o GovernaMel a ser o representante, o candidato do antissistema, aí o GovernaMel vai ter um problema grave. Certo. E pode não passar à segunda volta até. Muito bem. Nós teremos seguramente a oportunidade de voltar a esse tema, vai ser de resto recorrente até às eleições, mas dizia, o acordo para Gaza, Trump foi ao Egito assinar a primeira fase do cessar-fogo com o Qatar e a Turquia, que mediaram o conflito. Israel já recebeu os últimos reféns vivos. O presidente egípcio explicou que esta é a última oportunidade para a paz na região. O plano pode de facto dar certo? Temos que ter esperança de que sim, não é? Eu, francamente,
enquanto não se desmoronar e não se desmantelar o Hamas, acho muito difícil. Aliás, vê-se a forma como eles próprios tratam a população e como têm chacinado já os opositores, não indica nada de bom. E, portanto, mas estamos muito melhor do que estávamos. Digamos, as forças israelitas recuaram, há negociações em todo o Médio Oriente e, portanto, temos que nos congratular com este passo que foi dado. Mas é tudo muito instável, como é evidente, e isto reconheça-se que o Trump teve ali uma atuação eficaz, é paz pela força, mas não deixa de ser, digamos, uma situação mais pacífica. Não é? Luís Marinho? Eu sinceramente sou muito, não estou Agora, nada otimista. Otimista não estou também. Não estou nada otimista em relação a este plano de paz, acho que, enfim, até porque neste momento é preciso pensarmos uma coisa, Israel neste momento já não tem nada a perder. Isto é, a partir do momento em que os reféns foram recuperados, portanto, os vivos e os mortos, neste momento Israel tem mãos livres, portanto, não, mesmo em relação à sua própria população, portanto, as manifestações de desagrado obviamente vão diminuir, se é que e eventualmente até acabam do ponto de vista do problema dos reféns. É evidente que se agora Israel desencadeasse outra vez uma ofensiva militar, é natural que uma parte da população também se opusesse a isso e se manifestasse. De qualquer das formas, eu acho que vai haver um pretexto qualquer que vai, sinceramente, que vai reacender o conflito. O Hamas é o Hamas, portanto não é nada confiável. Já estão a fazer, aliás, limpeza em relação a opositores para se posicionarem não sei para quê, mas é evidente que não vão ser desarmados. Eu tenho maiores dúvidas que o Hamas entregue as armas e, portanto, que se deixe de armar. E, portanto, há de haver uma situação em que Israel vai novamente entrar com uma força militar por Gaza dentro. Luís Marques, qual é a tua expectativa? Não, estou mais otimista que os meus queridos amigos, por uma razão muito simples. O Hamas não existe só por si. O Hamas é financiado. Só é possível conseguir cavar 1000 quilómetros de túneis, montá-los, estruturá-los, iluminá-los e viver lá dentro, mais com as respectivas armas, se alguém colocou lá muito dinheiro. Isto custa muitos milhões de dólares. Ou seja, eles tiveram a ser financiados por razões estratégicas, táticas e outras, ideológicas, religiosas, pelo Qatar e pela Turquia e eventualmente outras entidades que não se sabe muito bem. Luís, e até pela chamada ajuda internacional. E até a ajuda internacional que eles desviavam Exatamente. para estes fins. Se, como tudo indica, o Trump, pela força ou pela negociação ou por outro tipo de cedências, que nós não sabemos, conseguiu travar as fontes de financiamento do Hamas no Qatar e na Turquia, que estiveram presentes na assinatura do contrato, o Hamas não tem hipótese nenhuma de sobreviver. Não consegue sobreviver, não pode, é impossível. Não tem nem fonte, se não tem fontes de financiamento, não consegue ter armas e não consegue, portanto, manipular tanto a população e o território como o fez. Aí eu vejo naquilo que eu tenho visto e tenho lido, quer das reações e quer das interpretações que são feitas diretamente, acho que há aqui, portanto, de facto, uma negociação que extravasa tanto a faixa de Gaza, está noutro patamar, entre os americanos, o Qatar e a Turquia e eventualmente outras entidades, que faz com que sequem tanto o Hamas. Secando o Hamas, secando as fontes de financiamento, o Hamas não tem outra alternativa senão E é por isso que render-se. Trump fala não só no final da guerra, mas que numa nova era no Médio Oriente. Claro, é evidente que esse aí, portanto, é onde está a negociação, é quem é que vai fazer a reconstrução, quem é que vai financiar a reconstrução, quem é que vai beneficiar dela. Isso é outra coisa, portanto, que está muito para além do Hamas. O Hamas aqui é uma peça, claro, é uma peça perigosa, porque são fanáticos e porque têm armas, mas para mim, neste momento, com os dados que tenho e com aquilo que foi dito, penso que há condições para o controlar.
Muito bem, tínhamos aqui a França que é uma coisa extraordinária, um presidente que renomeia o primeiro-ministro que se havia demitido, o homem demitiu-se na segunda. E que agora na sexta... renuncia à sua principal reforma, que foi a reforma da Segurança Social, Renuncia. que é uma coisa extraordinária. Extraordinário. Meteu Extraordinário. a viola, la guitarra dans le sac. Muito bem. O nosso belga a falar francês é do melhor que há. Sendo que é extraordinário. Eu estive a ver bem, estive a ouvir RFI, que é a Rádio France Internacional. Também falas bem francês. Por dever de ofício, não é? Que foi, ele demitiu-se na segunda. O Macron teve umas conversas durante 2h30, diz a RFI, com as forças partidárias, chamou outra vez, nomeou e ele aceitou. E, portanto, vamos lá embora, porque há condições novas para... Negociaram a tanta Previdência, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, o Partido Socialista vai viabilizar. Que é uma vergonha. Deixa-me só dar uma nota muito positiva para o Nobel de Corina Machado. Sem dúvida. Sim. Foi uma decepção para o Trump. Foi uma decepção para o Trump. Mas eu acho que... Não, mas ele já disse que foi que ela lhe ofereceu. Mas temos que falar menos desse episódio e mais realmente da luta dela contra uma ditadura absolutamente sanguinária e brutal. Também não falámos da RTP Notícias, mas temos que falar para a semana. Exatamente, podemos falar para a semana. Muito bem. Os grandes enigmas e outras histórias, já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Posso começar eu? O meu enigma é onde é que parou José Sócrates? Porque ele estava a ser interrogado, como sabemos, no âmbito do processo Marquês, com as televisões a transmitirem em direto a sua interpretação do julgamento, a fazer um outro julgamento à porta. Entretanto, as televisões desapareceram do julgamento, sendo que o julgamento continua. Portanto, não se sabe, o julgamento não parou, continua, as televisões é que deixaram de falar dele. No dia 9 de setembro, o José Sócrates decidiu pedir a interrupção das suas declarações, alegando cansaço e deixando para mais tarde o resto do seu depoimento. A juíza, ou o coletivo dos juízes, achou que o cansaço do José Sócrates justificava aceder a esse pedido. Entretanto, soube-se que, para além do enfim, ou por cansaço ou por outro motivo qualquer, ele foi para o Brasil, onde está a terminar, ou está um doutoramento, ou uma especialização qualquer, não sei exatamente em quê. Depois disso, penso que já veio, que já voltou, mas a verdade é que não voltou ao julgamento. E eu gostava de perceber se isto se aplica a outros arguidos, não é? Se de repente qualquer pessoa, não é? Qualquer arguido que esteja, pode invocar cansaço, vai para a Tailândia, tanto vai para o Brasil, ou vai para outro sítio qualquer, passear, e depois fala quando quiser. Enfim, para mim isto é um enigma, não percebo. Não consigo entender. Muito o que é que se passa aqui? Há um ritual muito bonito nos jogos de futebol, que é quando chegam os capitães das duas equipas ao centro do relvado, trocam galhardetes, combinam com o árbitro de que lado do campo é que começam o jogo e quem é que joga a sair, portanto, quem é que sai a jogar. As três equipas, portanto, os dois oponentes e a equipa de arbitragem, cumprimentam-se com um aperto de mão. É um ritual bonito. A questão que eu coloco é, porquê que o Ronaldo não cumprimenta os árbitros auxiliares? Nos dois últimos jogos da seleção, ele não cumprimentou os dois árbitros auxiliares. Não percebo. Deve ser por causa dos foras de jogo. Ou é uma orientação da UEFA? Não, pode ser uma orientação da UEFA para não perderem muito tempo, não sei, não faço ideia. Mas, de facto, eu registrei que quer no jogo que nós fizemos contra a Irlanda, quer este agora contra... Eles estão lá todos perfilados, não é? Eles estão lá todos perfilados e ele só cumprimenta o capitão adversário, o árbitro do encontro, e depois põe-se para a fotografia e vai-se embora. Não cumprimenta os dois árbitros auxiliares. Porquê? Pois bem... O Luís Marinho. Um grande enigma. Está atento o meu enigma é qual é o medicamento para a azia que o Carlos César vai tomar quando for com o José Luís Carneiro convidar ou propor na Comissão Nacional do PS o apoio do partido ao António José Seguro no próximo dia 19. Eu recordo só que o Carlos César foi um feroz crítico de Seguro quando o Seguro foi líder do Partido Socialista e até ajudou António Costa a meter a faca no Seguro, porque ele foi o mandatário de António Costa nas primárias que António Costa ganhou com uma margem enorme ao Seguro para lhe retirar, para conquistar a liderança do PS. Por falar em facas, vocês viram a faca que o António Costa espetou no Marcelo?
Não? Pois, Não, exatamente. não. É perito. Vale Não a pena, vi, vale a pena ler. Vale a pena Ele é ler. perito, ele é perito. Vale a pena Vou ler. ler. Eduardo Oliveira Silva. Bom, eu não é bem um enigma, é uma notícia que felizmente foi hilariante, mas podia ter sido muito grave, que é o engate que havia num comboio e as carruagens ficaram para trás. É uma coisa extraordinária que eu nunca tinha visto, acho que nunca tinha visto, ainda bem que não... Eu vi nos filmes. Sim, pois... Há filmes Mas do são eles Oeste. que desengatam, mas é eles é que desengatam. Aquilo, É o artista que desengata. Digamos, a ligação entre os comboios, entre as carruagens desapertou-se, partiu-se, as carruagens ficaram para trás. É uma coisa completamente surrealista mas lamentavelmente fez-me lembrar aquilo que aconteceu dramaticamente com o elevador da Carris. Naquele caso foi o trambolho, mas também é a ligação das coisas. Portanto, os nossos engenheiros... Este próprio comboio é que era o trambolho. Era um trambolho. Exatamente. É uma coisa surrealista. Muito bem, termina aqui. A sorte é que aquilo não era tão inclinado como no elevador da Glória, porque se fosse era bonito. era um Bom, problema. termina aqui mais uma cheia. sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia e António Centeno, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até lá.